Estudar tem que ser rotina, tipo escovar o dente ou ir à academia. Sabe por quê? Quando você deixa de fazer essas coisas por um dia ou dois, nada muda na sua vida. Agora deixa de escovar o dente por uma semana pra ver. Provavelmente você vai terminar essa semana com uma cárie. E a academia é a mesma coisa. Quem aí nunca deixou de ir à academia uma semaninha, vai? Eu sei que tem semanas que são mais difíceis mesmo, que a gente tá mais ocupado, mas tudo piora quando você volta e percebe que você não aguenta mais a mesma carga, que para fazer um treino leve você já fica toda dolorida. Nos estudos é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa sem estudar, mais dolorido é para voltar. Teve um cara chamado Hermann Ebbinghaus, que é quem falou desse conceito pela primeira vez. E ele chamou isso de Forgetting Curve. Nesse gráfico, no eixo X ali, na horizontal, o 1, 2, 3, 4, é o tempo passando. E na vertical, no Y, é o quanto você reteve de conhecimento sobre aquele assunto que você viu. O que esse gráfico mostra é que se você não revisa, o seu conhecimento todo volta a estaca zero muito rápido, diferente de quando você vê aquele assunto frequentemente e solidifica aquilo na sua mente de tanta repetição. Mas quando você está descendo essa forgetting curve, essa ladeira, você não percebe. Você só percebe e sente o prejuízo daquilo no longo prazo. É muito comum a gente ver a situação de pessoas que terminam a faculdade e depois simplesmente param de estudar, né? Se você é uma dessas pessoas, escuta o que eu vou te falar. Eu duvido que você se lembre da sensação que é você acertar uma questão, fazer todo um quiz e acertar tudo sobre um assunto que você achou que nunca ia entender. Ou então você contar para as pessoas sobre uma coisa nova que você aprendeu. Manter a frequência nos estudos é sobre se tornar uma pessoa mais interessante, mais útil para os outros e até mais humilde, tá? Você fica mais consciente de tudo aquilo que você ainda não conhece. É o que diz o efeito Dunning-Kruger. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente foram dois cientistas, David Dunning e Justin Kruger, que colocaram na teoria e deram um nome para aquilo que a gente já sentia na prática. Eles dizem que quanto menos você sabe sobre um assunto, menor é o contato que você tem com as coisas que você ainda não sabe. Mas conforme você vai ganhando esse conhecimento, você também vai percebendo que tem muito mais a aprender. Esse fenômeno, vamos chamar assim, foi muito bem resumido naquela música do U2, né? Que eles falam: tava aqui editando e percebi que não tem a menor necessidade de vocês me ouvirem cantando. Só que eu também não posso usar a música porque tem direito autoral, né? Então a solução que eu achei foi deixar aqui por escrito. É exatamente isso, assim. Essa música sintetiza com poesia muito bem o que é o efeito Dunning-Kruger. Para facilitar aqui, eu vou fazer uma analogia. Imagina que o seu conhecimento é um círculo e você ainda sabe muito pouco sobre um certo assunto, então esse círculo ainda é bem pequeno. Só que aqueles conhecimentos iniciais mais rasos já fazem você sentir que entende muito mais sobre o assunto do que a média das pessoas. E daí é por isso que a gente vê por aí um monte de gente se chamando especialista de alguma coisa quando não tem nenhum ano de experiência na área. Mas beleza. Conforme você expande esse círculo, a fronteira com o desconhecido, que é o perímetro dele, vai aumentando. E mais consciência você vai ganhando daquilo que você ainda não sabe. É por isso que você vê muitas pessoas que às vezes são experts em alguma coisa, já entendem muito daquilo e ficam frustradas e têm a sensação de que, poxa, mas eu não tenho nem meio caminho andado, sabe? E aí o ruim é que essas pessoas às vezes acabam até menosprezando o conhecimento que elas já têm. Aqui a gente precisa ficar atento também à nossa ansiedade e à nossa autoestima, né? Porque é óbvio que sempre vão ter coisas que você não sabe e você precisa estar em paz com isso. Falar eu não sei com uma postura curiosa é libertador. Eu não sei se vocês já viram aquele discurso do Steve Jobs em Stanford que ele fez para os formandos de 2005. Ele fecha esse discurso com uma frase que eu adoro, que é assim: Stay hungry, stay foolish. Essa frase resume tudo que eu quis dizer aqui. Ela sempre me inspira, porque ao mesmo tempo que é uma frase que faz você se sentir uma pessoa orgulhosa de ser curiosa, de estar sempre aprendendo coisas novas, ela também te dá um tapa na cara de te dizer: olha, você ainda é foolish, você ainda é ignorante sobre muita coisa. Agora vamos para a prática. Como você adquire o hábito de estudar, assim como de escovar o dente? Bom, primeiro,
Hábito tem que ter horário. Você não escova o dente aleatoriamente no meio do dia. Você escova depois das refeições porque você vê desde criança na TV, seus pais na escola, todo mundo falando que o certo é escovar depois das refeições. Estudando é a mesma coisa. Você vai ter que definir um horário e para a maioria das pessoas o melhor horário vai ser de manhã. De manhã a sua cabeça ainda não tá fritando com 1001 coisas do trabalho, de coisas que você tem que fazer. De manhã supostamente você vai estar muito descansado porque vai ter dormido bem. E o compromisso com esse horário, ele precisa ser sagrado. Senão, quando menos você espera, vai ter se passado uma semana sem estudar de novo e você vai ter quebrado a promessa que você fez para si mesmo. De novo, você vai ter provado para você mesmo que você não é uma pessoa confiável, porque você não cumpre as promessas que faz para si mesmo. Aí tem um segundo ponto que é: não tenta ir de 0 a 100 em 5 segundos. Começa com um assunto que é simples e interessante para você e começa fazendo que seja 20 minutos por dia, porque um hábito para você adquirir, principalmente no começo, ele tem que ser fácil. E nesse começo, usa o formato mais fácil que tiver também. Seja para você videoaula melhor ou fazer quiz melhor e mais interessante, faça isso. Depois você parte para uma leitura mais densa, uma coisa mais técnica. Mas o terceiro ponto é: se você for revisar, não começa por aquilo que já é fácil para você e que você já sabe. Fazer isso daí é pura perda de tempo. Você perde tempo. Se você já começou a estudar e já tá descendo aquela ladeira do esquecimento, não começa revisando por aquilo que você ainda lembra, né? Isso aí só vai massagear seu ego para você achar que tá revisando alguma coisa e solidificando o conhecimento, quando na verdade você vai estar só se mantendo no raso. Tipo, sei lá, uma criança de 10 anos que tem medo de ir pro fundo da piscina. É assim que as pessoas que são mais especialistas e realmente entendem daquele assunto vão te ver, como uma criança que acha que tá muito bem ficando ali no confortável, no que é raso daquele assunto. Aliás, esse ponto é bom, porque ele me lembra de um outro benefício do estudo, que é você ganhar mais autonomia. Quando você estuda alguma coisa que é útil para você no seu trabalho ou no seu dia a dia mesmo, para o seu bem-estar, você percebe que consegue fazer aquilo sozinho e ganha mais autonomia. Agora, só para contar um pouquinho para vocês de por que eu verdadeiramente acredito nisso tudo que eu tô falando e um pouquinho do meu contexto, eu tô estudando desde que eu saí da faculdade para o CFA, que é uma certificação do mercado financeiro, que é a área onde eu trabalho. Essa certificação, ela exige você passar em 3 níveis para poder completar ela, né? E para fazer a totalidade desses 3 níveis, você precisa de umas 1000 horas de estudo. Eu fiz o primeiro nível e passei em fevereiro desse ano, 2023, e vou fazer o nível 2 em maio de 24. E daí cada uma dessas provas tem 10 módulos. No nível 2 eu já tinha visto 4 até agora, só que eu não estava revisando nada. Eu estava criando os flashcards, que são aquelas fichinhas, né, que você bota a pergunta de um lado e a resposta no outro. Eu faço isso online, mas enfim, no papel seria assim. Só que eu não estava usando praticamente eles, e os flashcards são o método mais comum das pessoas usarem para fazer essa repetição espaçada, né? Então eu decidi revisar porque eu lembro que no primeiro nível eu deixei para fazer isso só no final, tipo 2 semanas antes da prova assim, e foi muito desgastante. Então eu compilei aqui nesse vídeo tudo que passou pela minha cabeça nessa minha fase de revisão, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Te agradeço se você puder curtir aqui embaixo e comentar também falando como é que eu posso melhorar nos próximos vídeos, porque esse foi o primeiro, eu tenho certeza que não vai estar perfeito. Se inscreve também, porque eu vou postar um a cada 2 semanas, tá? É um compromisso que eu fiz, mais importante do que um compromisso aqui com vocês, é um compromisso comigo também. E é isso, gente. Foquem, continuem curiosos e a gente se vê no próximo vídeo.